A guerra na Ucrânia e suas consequências vêm deixando o mundo dos negócios ainda mais nervoso, instável. Afetando o petróleo, você afeta praticamente todos os setores da economia. Para saber o que podemos esperar daqui para frente, eu converso agora com Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time. O mundo tem como ficar sem o petróleo que vem da Rússia depois da decisão tomada hoje pelos Estados Unidos e pela Grã-Bretanha, principalmente. Os americanos, por exemplo, já correram para a Venezuela. Qual o impacto dessa decisão dos Estados Unidos, Adriano? Boa noite, Márcio. É um prazer falar com você. Veja bem, os Estados Unidos eles têm um certo grau de conforto ao tomar essa decisão de embargo do óleo russo. Por quê? Porque os Estados Unidos hoje é um país autossuficiente, tanto em gás como em petróleo. A produção de shale oil, de shale gas, permitiu que os Estados Unidos tivessem essa posição. Então, para eles não tem grande problema abrir mão do petróleo russo, né? Gás nem se fala que o gás russo não chega aos Estados Unidos. Então, hoje, os Estados Unidos importa somente 7% de petróleo russo. É uma operação de exportação e importação, mas no final do dia, volto a repetir, os Estados Unidos é autossuficiente. Ao contrário da Europa, que é importador líquido. A Europa, se fizer um embargo, vai ter problemas seríssimos, porque, como eu sempre falo, energia, você não é on e off, né? Você não consegue mudar de energia para o dia para a noite, e muito menos de fornecedor. A Venezuela, vamos lá, hoje a Rússia exporta um total de 7 milhões, mais ou menos, de barris de óleo por dia. A Venezuela, ela hoje está produzindo, Márcio, 540 mil barris por dia. A política de destruição da PDVSA já chegou a produzir 3 milhões e 200 milhões de barris por dia, o que produz hoje basicamente o Brasil, está hoje em 540, é nada. Se você pegar o Irã pode botar no mercado 1 milhão de barris por dia. Então, a gente está falando de um país que é o segundo exportador do mundo, que são 7 milhões de barris exportados por dia. E só perdem para a Arábia Saudita. E a gente viu aí semana passada que o próprio príncipe saudita já falou, olha, a gente vai fazer a política que é boa para a Arábia Saudita. E a Arábia Saudita e a Rússia pertencem a uma instituição chamada OPEP+. O mais é a Rússia. Então, eles são parceiros e têm todo o interesse que esse petróleo fique caro, né? E hoje é esse petróleo que possivelmente os Estados Unidos deixe de vender, de comprar da Rússia, você tem um comprador potencial que é a China, que é um grande comprador de petróleo, inclusive hoje é o principal comprador do petróleo que o Brasil exporta. Mas seguindo essa sua linha de raciocínio, Adriano, a Rússia ameaçou ou ironizou, falando que se o mundo rejeitar o petróleo russo, o valor pode chegar a $300 o barril, como o Fernando Nakagawa disse hoje. Chegou a bater em $139, fechou em 128 o barril. Eu te pergunto, no meio dessa crise, e se a gente tirar dessa conta o valor que você nos deu, o volume que você nos deu, 7 milhões de barris dia, pode chegar realmente a $300 o barril? Se a gente já está com um pesadelo com 100? Olha, Márcio, esse número assim é um chute, vamos dizer assim, né? Porque é difícil fazer essa conta, né? Porque eu acho que a Rússia também, ela depende muito da receita do petróleo que ela vende, né? Ela tem que vender petróleo também. O que ajudou muito a Rússia a fazer essa reserva no Banco Central Russo de 700 e poucos bilhões de dólares foi exatamente o preço do petróleo nos últimos 18 meses, que aumentou muito. Então, eu acho que a Rússia também tem interesse de continuar vendendo petróleo. Agora, evidentemente, essa questão hoje é o seguinte, o petróleo ele já estava em momento de subida antes da guerra começar. 2021 foi um ano de petróleo subindo muito. Os próprios bancos, os analistas já previam que em 2022 a média do barril ia ficar em torno de 90, $95, enquanto em 2021 foi 70. Por quê? Porque a oferta está crescendo em ritmo menor que a demanda. A guerra foi a cereja do bolo. Então, qualquer aumento superior a 95 já é feito guerra. E a gente não sabe, né, Márcio, quanto tempo vai durar essa guerra, qual o desenrolar dessa guerra. O que eu te digo é o seguinte, é que sem o petróleo e gás russo, os Estados Unidos não tem problema. Agora, para a Europa é complicadíssimo, porque hoje 40% a 50% do gás que a Europa consome vem da Rússia.
20 a 30% do óleo que a Europa e os países da OCDE consomem vem da Rússia. E a gente sempre fala isso que eu acabei de dizer, não troca de fornecedor da noite para o dia. Hoje, se a Europa quiser comprar mais gás, por exemplo, dos Estados Unidos, que é um exportador de gás, ele vai ter que comprar o gás líquido, chamado gás natural liquefeito. Mas para internalizar isso no mercado europeu, tem que construir mais terminais para receber esse gás. Construir um terminal demora de 2 a 3 anos. Então, essa é uma situação muito delicada. E realmente a gente pode continuar tendo um rally de preços daqui para frente. Agora, se vai chegar a 200, vai chegar a 300, né, é difícil a gente afirmar isso, mas veja bem, barril já a $150 já significa, vamos dizer assim, um choque de petróleo, né? Como a gente teve aquele choque lá em 79 dos preços, como também teve um barril chegando perto de 150 na crise financeira lá de 2008. Então, isso aí já deixa o mundo numa situação muito complicada, com inflação explodindo, taxa de juros explodindo. Agora, nesse cenário que você desenha, trazer a crise ou trazer esse assunto aqui para o nosso ponto de vista, para o Brasil. A gente já estava com o preço dos combustíveis defasado. A Petrobras não vem fazendo as atualizações frente ao valor internacional e a desproporção vinha aumentando. Qual é a nossa saída? Olha, Márcio, eu acho que a nossa saída é o seguinte, eu tenho conversado muito que na pandemia, né, no auge da pandemia em 2020, o governo criou um auxílio, né, para a população de baixa renda de R$600, que teve uma duração de X meses, né? Depois o governo achou que a pandemia tinha regredido e reduziu esse auxílio. Eu acho que nesse momento a gente está numa situação parecida, de criar uma espécie de auxílio combustível. Então, eu acho que a nossa saída é criar um programa, né, de um subsídio direcionado, por exemplo, o diesel e para o botijão de gás, durante 3 meses, durante 6 meses, para ver como é que fica a guerra. Se vai haver uma estabilização, se esse preço do petróleo volta para os $90, né? E também você aprovar. Tem um projeto hoje no Senado, que já foi aprovado na Câmara, que é o PLP 11, que muda a metodologia de ICMS, também podia ser aprovado imediatamente, essa semana ou na próxima. Agora, e continuar no Congresso discutindo programas sociais com dinheiro que vem do petróleo, novas mudanças tributárias e criação, talvez, até de um fundo de estabilização. Mas, no momento, no curto prazo, eu defendo, quer dizer, que deveria rapidamente se criar um programa de subvenção direta, parecido, a gente já teve uma experiência na greve dos caminhoneiros. Você deve lembrar bem que, naquele momento, o governo teve que fazer um subsídio ao diesel. Então, a gente já tem uma experiência. Não é simples fazer um programa desse, mas a gente já teve essa experiência em realizar programa semelhante. Eu acho que essa, no curto prazo, de maneira imediata, é a decisão mais correta que o governo deveria tomar. O que não pode, Márcio, é intervir nos preços da Petrobras. O que não pode é a gente criar uma situação de intervenção de preços. Eu vou deixar você atender o telefone. Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite e boa noite para quem está tocando também aí. Um abraço, Márcio. Desculpa o telefone. Nada, um abraço. Eu agradeço muito sua presença aqui.